Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vou dar continuidade ao assunto Eu Ouço Vozes. Será que eu tô louco? Né? O que acontece é o seguinte. Algumas pessoas tiveram dúvidas no primeiro vídeo, então vou esclarecer alguns pontos. Né? Existe dentro da hipnoterapia uma tabela de sintomologia do transe hipnótico. Né? Então, dentro dessa tabela de sintomologia, também foi feito pesquisas de quantos grupos de pessoas chegam em tais graus. Graus. Né? Então, pelas pesquisas que foram feitas, 70% das pessoas conseguem chegar até o nível 30. 25% das pessoas chegam de 30 a 40 e só 5% de 40 a 50. Ok? Então nós temos 30% das pessoas que têm graus hipnóticos altos e 70% que têm um grau hipnótico que chega até um nível bom, mas nada absurdo. Tá? Esse fenômeno das vozes interfere em qualquer pessoa, porém os efeitos são mais devastadores nessas pessoas que têm graus hipnóticos altos. Ok? Existe, como eu falei no primeiro vídeo, eu me deparei a primeira vez com isso, né, estudando o Hermínio de Miranda. E no livro Alquimia da Mente, ele cita o trabalho da Edith Fiore. E eu fui atrás dessa autora, e ela tem, se não me engano, 2 ou 3 livros traduzidos para o português. Eu me lembro, eram 2. Tá? Um é Nós Já Vivemos Antes e o outro é Obsessão Espiritual. O que acontece é o seguinte, a Edith Fiore, ela é uma psicoterapeuta que ela trabalhava com terapia de vida passada. Né? E no primeiro livro ela relata a terapia de vida passada, como ela fazia, o que acontecia, como foram as melhoras e tudo mais. Né? Só que, durante o trabalho dela, ao longo dos anos, ela começou a se deparar com mentes que não eram daquela pessoa. Não era a vida passada, era algo diferente. Algo estranho ao conjunto de memórias de um ser humano que poderia ou não ter vidas passadas, ou não, isso não vai muito de acordo com a nossa crença, né? Porque o que acontece? Ela fala um negócio interessantíssimo, ela fala assim, eu não acredito em espírito, eu não acredito em vidas passadas, porém, o que eu estou fazendo está trazendo cura para as pessoas. Então não interessa o que eu acredito, eu vou dar continuidade a esse trabalho. Né? Eu tenho facilidade para isso, eu vou dar continuidade. Então ela começou a perceber que o trabalho dela ajudava as pessoas a se libertarem, seja de trauma passado, de vida passada, seja algo que ela não acredite. O importante é que a pessoa teve cura. Tá? Óbvio que isso é muito controverso, né? Essa história das vozes cai no misticismo fácil. Né? Existe várias teorias a respeito de como você tem lembranças de outras vidas, né? Tem várias, tá? Desde de uma memória ancestral, a transmissão via DNA, e aí vai. Tá? Que o fenômeno existe. Como ele é explicado, né, de maneira científica, ainda não tem. Então, esse é o grande problema, porque dependendo das crenças limitantes daquela pessoa, ela não vai procurar ajuda. Tá? E essas vozes, elas vão dominando, né? Elas vão falando. E assim, como eu disse, para 70% da população, essas vozes, em que pese estarem interferindo, elas não causam tanto estrago. Agora, em 30%, que são os sonambúlicos e os êxtases, causa muito estrago. Muito estrago mesmo. Né? E eu trouxe hoje para vocês, eu vou até ler, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ler, dentro do livro Obsessão Espiritual, da Edith Fiore,
ela coloca uma lista de conferência, se você tem outras mentes ou não conectadas a você, né? Se você tem essas vozes na cabeça. E como achar isso, né? E ela coloca até aqui valores do questionário, né? Nenhum problema não observado, 0, às vezes nenhum problema sério, 1, agora, sempre, na maioria parte das vezes, ou sim, 2, né? E aí ela coloca lista com peso das notas para a conferência. Tá? 1. Você tem um nível baixo de energia. 2. Mudança de gênio ou vai e vem de estado de espírito. 3. Voz ou vozes que falam com você. 4. Abuso de drogas, incluindo álcool. 5. Comportamento impulsivo. 6. Problemas de memória. 7. Concentração fraca. 8. Início repentino de ansiedade ou depressão. 9. Início repentino de problemas físicos sem causas aparentes ou manifestas. 10. Reações emocionais ou físicas à leitura de influências negativas ou qualquer livro que traga influências positivas também, né? E aí, se você vai analisando isso e dando nota, isso eu tenho, isso eu não, ela sugere o quê? Uma nota global de 10 ou mais sugere possessão. Uma nota de 2 nos itens de número 2, 3, 4 ou 10 sugere vigorosamente. Se você obteve uma nota inferior a 10, utilize o seu discernimento. Isso não significa que você não é possesso. O simples fato de ouvir vozes interiores pode indicar que você traz espírito consigo. A possessão não é uma sentença de morte nem uma doença terminal. É uma condição que usualmente pode ser removida. Se você mesmo for incapaz de resolver o problema, ainda assim estará em muito melhores condições do que estava, porque agora compreende os seus sintomas e pode conseguir ajuda. As técnicas de autodespossessão e de despossessão de outra pessoa será descrita no capítulo 14, onde inclui uma cópia do verdadeiro processo de desobsessão genérica que eu uso com os meus pacientes a fim de torná-los mais fácil para você. Ele darei conselhos adicionais no capítulo seguinte. Então aqui ela chama essas outras mentes de espíritos. Tá? Podem ser? Não sei. O grande problema é que você acaba sendo influenciado por isso e isso acaba trazendo consequências. E essas consequências podem ser catastróficas para você. E como eu disse, Reich, o Wilhelm Reich parte de um princípio que eu achei muito incrível. Um organismo vivo tem mecanismos de autopreservação, de automanutenção. Então, o que é seu vai sempre trabalhar para você, para o seu bem-estar, para a manutenção do seu biossistema. O que não é seu vai trabalhar contra o seu biossistema. Então, o que é seu vai trabalhar para que você expanda. O que não é seu vai trabalhar para que você se encolha, né? Então, esse é a grande chave. Existe maneiras, sim, de você perceber. Que nem quando ela fala no último 10, por exemplo, do item 10, se leituras causam estados de emoções ou sensações desconfortáveis, ela também fala na descrição de cada um desses itens o que é mais ou menos. E nesse item 10 ela fala que quando você está lendo um livro, né, seja a Bíblia, seja uns livros que tragam um conteúdo mais espiritualizante, se você tem aversão. Ou se quando você está lendo algo que é para o seu bem-estar, você começa a se sentir desmotivada, sabe? A leitura não flui. Por quê?
em tese, essas outras vozes que você tem na mente, elas trabalham para que você não adquira conhecimento, para que você possa se livrar delas. É meio óbvio, né? Existem maneiras de sair disso? Sim. Tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje, mas eu estou terminando de fazer meu microfone binaural, espero que fique pronto esse final de semana. E aí eu vou começar a gravar uma série de áudios já com esse novo aparelho, porque eu quero que as pessoas tenham uma sensação de estar no local, uma sensação de imersão mais profunda, né? Então eu vou trabalhar com esses microfones binaurais, que são microfones que captam a orelha direita e a orelha esquerda independentes, então você tem uma sensação de olho fechado que você está num ambiente e em que lugar eu estou no ambiente, como se você estivesse no ambiente comigo, e isso vai ficar mais fácil, né? E também tem um efeito muito mais profundo dentro do transe hipnótico, né? Dentro dos processos que terão que ser feitos para isso. Mas a ideia é bem simples no início. Basta você questionar essas vozes. Elas não aceitam esse tipo de questionamento. Elas nunca foram confrontadas porque você sempre teve como se fosse seu. Agora, se você pega e confronta, elas se calam. Se calou, ficou silêncio, você está no caminho certo. A base desses vídeos que eu venho trazendo agora, né, são conteúdos mais polêmicos, eu sei que são polêmicos, mexem com crenças arraizadas nas pessoas, porque eu trabalho com uma linha que é livre pensador. Eu tenho o direito de saber, eu quero saber, eu quero compreender as coisas. E se eu coloco limite no que eu posso usar para trazer compreensão, eu não estou sendo um livre pensador, né? Eu posso não acreditar naquilo, mas eu vou aceitar aquilo. Eu ouvi uma palestra uma vez de uma pessoa que ela falava o seguinte, eu vou lembrar o nome do Barbosa, professor Barbosa, da Casa de Jesus. E ele falou umas coisas, ele falou assim, eu estou vendo a cara de vocês, olha, se isso não serve para vocês agora, põe no freezer. Põe no freezer mental, deixa lá, né? Um dia pode ser que você precise, você descongela e usa. Eu achei incrível aquilo, porque realmente conhecimento não ocupa espaço. Eu tenho, eu posso usar ou não, mas o importante é eu ter, né? Agora, se eu nem sabia da possibilidade disso, que isso existe, que isso não é só comigo, né? Como é que eu vou me virar depois? Então, eu estudo tudo, busco tudo, todas as fontes que me possam trazer compreensão, conhecimento. Se aquilo vai contra o que eu acredito, tudo bem, eu não vou colocar em prática, mas eu quero saber. A partir do momento que eu tenho essa postura, eu começo a me dar o direito de explorar novas possibilidades dentro daquele universo que eu tenho. Ou seja, eu estou dentro do meu pensamento, ele segue um pouco o princípio de Wilhelm Reich, que é o quê? Expansão. Quanto mais eu conheço, mais eu sei sobre, mais eu quero saber sobre outras coisas a respeito daquilo. Então, há um processo de expansão. A curiosidade, manter essa curiosidade viva, leva ao processo de expansão. Tá? Então, gravem bem isso. A mensagem mais importante que eu quero passar de tudo, dessas dois vídeos é uma pessoa que tem um biossistema em expansão dificilmente vai ficar doente, dificilmente vai ser pega, né, por algo fora o seu biossistema. Agora, uma pessoa em processo de encolhimento,
essa está mais suscetível a influências de todos os lados, inclusive de cunho mental, físico, emocional. Tá? Tem um relato de um vídeo, para terminar, chama não é Experiências Mágicas. Eu vou deixar no final aqui. Né? Nesse vídeo, no primeiro vídeo, ele conta o relato dele sobre o uso do cogumelo mágico para tratar a depressão que ele sentia. Né? Eu acho que é Experiências Mágicas, eu não lembro. Aí eu vou passar depois, vou deixar embaixo aí. E nesse vídeo, ele fala dessas vozes. E ele, através do uso de uma dosagem do psilocybin dense, o cogumelo mágico, ele conseguiu melhorar muito o estado de depressão dele. Tá? Então, é uma técnica que eu não posso falar para vocês que eu tenho 100% de domínio, mas eu estou estudando o cogumelo mágico, né, vulgarmente chamado de cogumelo mágico, mas é o psilocybin dense, para auxílio das pessoas, sim, principalmente com relação à depressão. Tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.